Ok, vamos então à parte 1B, né? Ainda sobre o nosso planeta, nós vamos analisar agora nessa parte a questão da dinâmica da Terra, né? Vamos analisar as componentes do movimento da Terra. Sempre bom lembrar que a Terra tem um movimento, né? Que é o movimento do planeta como um todo, e que esse movimento então tem diversas componentes, tá? São 13 ao todo, e dessas 13, as duas primeiras são as componentes principais, né? São aquelas que a gente tem um movimento ou uma energia de movimento maior associada, né? Que é a rotação em torno do próprio eixo e a translação ou revolução em torno do Sol. As demais componentes são componentes pequenas, né? Tanto em termos de quantidade, né? Anual, vamos dizer, ou diária, tanto faz, quanto em termos de amplitude de movimento. Tá? Então são coisas que demoram muito tempo para acontecer ou com amplitudes pequenas, né? Né? Com amplitudes pequenas. Tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o movimento de rotação. Né? Esse foi um movimento que a princípio demorou um certo tempo, né? para ser bem estabelecido como a rotação do planeta, né? De novo, né, havia um certo embate já lá na antiga Grécia, né? Se a Terra era ou não, né, uma esfera, era ou não um planeta, se girava ou não, né? Mas de modo geral, essa ideia, né, da Terra girando, tá, já existia na época, né? É claro que prevaleceu, né, da Terra fixa no centro do universo até por volta aí da Idade Média, né, com a ideia de que você tinha a esfera celeste girando, né, no período aí de 24 horas. Tá? Então, assim, essa questão, né, de mostrar pura e simplesmente, né, que a Terra girava por de fato, né, uma demonstração física foi feita só pelo Foucault, né, já no século XVIII, né, o famoso pêndulo dele, né, que mostrou de forma inequívoca, né, utilizando ali o conceito de força de Coriolis, no referencial girante, que a Terra de fato girava. Tá? Muito embora, é claro, naquela época já se tinha plena noção de que a Terra era um planeta e tinha rotação, mas assim, faltava uma prova cabal, vamos dizer. Né? Bom, o período de rotação da Terra, tá? Ele não é 24 horas, tá? Depois a gente vai discutir isso com calma, né? A questão do dia solar e do dia sideral, mas isso no capítulo, né? No módulo de tempo e calendário, tá? Por hora a gente vai adotar simplesmente aqui, né? Esse período como real, que realmente é o período de rotação da Terra, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Né? Esse pode ser chamado de período atual, porque esse período ele não é fixo no tempo, né? Ele também evolui em escalas de tempo geológicas, né? Ou seja, muito grandes. Tá? A Terra já teve um período de rotação muito menor, né? E o período, né, de modo geral, ao longo da história da Terra, está aumentando. Né? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Com isso, então, a gente tem aqui uma velocidade de rotação, tá? Estabelecida, que é uma velocidade de rotação alta, né? Esses valores estão em quilômetros por hora. Tá? Aqui já está a correção, né, referente ao achatamento da Terra. Tá? E ela depende essencialmente, né, essa velocidade de rotação da latitude. Né? Ela é máxima no Equador e zero em cima do polo. Né? Então, você tem aqui os intermediários, que dependem basicamente do cosseno da latitude. Tá? Para Itajubá, por exemplo, essa velocidade é grande, é 1.570 km por hora. Né? Uma velocidade grande para os padrões do nosso dia, maior do que uma velocidade de avião. Né? O avião, tipicamente, aí, passageiro faz 900 km por hora em média. Tá? E aí vem a pergunta, né? Por que a gente não nota essa velocidade de rotação? Né? Por que a gente não, por exemplo, quando a gente está num carro, né, faz uma curva, a gente sente ali a força centrípeta, né, do movimento curvo do carro, ou quando você está num carrossel, ou quando a gente era criança num gira-gira, você tem essa impressão de estar sendo jogado para fora, né, do movimento de rotação. E por que a gente não sente isso, né?
Bom, basicamente a resposta é em função do campo gravitacional terrestre, né? A gente tem que lembrar que essa sensação de ser jogado para fora, né, é a força centrípeta, né, que no referencial girante, né, ela vem aqui na forma de uma força centrífuga, né, apontando para fora. Tá? Então a gente tem a sensação de ser arremessado para fora do centro do movimento girante. Por outro lado, isso é uma força, né? Nós temos a força peso que nos mantém na superfície, né? Então, quando a gente faz a comparação entre a força peso e a força centrífuga, por exemplo, aqui para o referencial de Itajubá, tá? Divide uma pela outra em módulo, né? Isso dá aqui um valor de 300 e poucas vezes maior. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma contribuição que é menor do que 1%, né, na diminuição da força peso. Tá? E isso é praticamente desprezível, né? A gente não nota realmente, nem no Equador, onde essa proporção é um pouquinho maior, a gente vai notar essa velocidade de rotação. Por isso que a gente tem a impressão sempre de que quem está girando é o céu, né? É a mesma sensação que os antigos também tinham, né? Porque essa noção de que você está num referencial girante não é clara, né? A gente não tem essa sensação. Né? Bom, como eu falei, o período de rotação da Terra está sujeito a uma evolução que está linkada ao sistema Terra-Lua. Né? A gente vai comentar isso depois, mais para frente, ali, quando falar de forças de maré. Tá? Mas, basicamente, né, o período de rotação, embora ele possa aumentar, diminuir um pouquinho, porque tem ali, né, um pouco de complicação nessa interação, mas a longo prazo, né, a tendência é sempre de diminuir, né, o período de rotação. Tá? Então, de modo geral, nós temos aqui uma queda, né? Tá? Opa, perdão. Deixa eu voltar. Nós temos uma queda, né? A longo prazo, né? Independente das oscilações erráticas ali que tem do movimento, a longo prazo a tendência é sempre de queda, né, no período de rotação. Tá? Quando a gente olha, né, isso aqui é de um período de 1650 até os anos 2000, né? Mas quando a gente analisa na história da Terra, né, aqui nós estamos olhando os últimos 3,5 bilhões de anos, né? Tá? Nós vemos claramente aqui que existe, né, uma tendência de aumento, né? Aqui está do lado direito, né, a quantidade de horas, né, que o dia dura. Tá? Esse aqui é o período atual, né? Aqui está um pouquinho ruim a escala, né? Deveria estar abaixo de 24, mas tudo bem. E aqui você tem, então, né, por exemplo, o período há 3,5 bilhões de anos atrás era da ordem aí de umas 14 horas, mais ou menos. Tá? Ele foi decaindo linearmente, né, até por volta aí de 2,75 bilhões de anos atrás. Tá? Aí ele deu uma estabilizada, isso coincidiu, de certa forma, né, com o aumento da oxigenação, né, na atmosfera da Terra. Tá? Okay? Não que o oxigênio vá frear ou estabelecer algum ponto, mas o mesmo evento, né, que fez a quantidade de oxigênio aumentar também contribuiu para uma estabilização, tá, do dia. Né? Ele estabilizou em 21 horas por aproximadamente 2 bilhões de anos. Tá? E aí depois outros eventos aconteceram onde o oxigênio voltou a aumentar, né, na atmosfera da Terra, e isso fez também com que voltasse agora, né, a rotação a diminuir, né? E isso está progressivo, né? Okay? Então esses efeitos, né, associados aí à história geológica da Terra, elas têm impacto também no período de rotação, né? Mas a tendência a longo prazo é, de fato, você ter aí um aumento, né, contínuo, né? Há 3,5 bilhões de anos atrás era 14 horas, hoje é 24, e esse período vai continuar aumentando com o tempo, com certeza.
Bom, então isso é da rotação do planeta, tá? Vamos falar agora um pouco sobre a translação do planeta em torno do Sol, né? Então a Terra é um planeta, né? Ela está dentro de um sistema planetário, né? A gente vai analisar esse sistema planetário com mais calma no módulo 7, né, do Sistema Solar, mas aqui em particular a gente está interessado só na órbita da Terra, né, e no movimento dela. É sempre bom falar, né, que essa órbita é quase que perfeitamente circular, né, assim quando a gente olha, né, que por exemplo a órbita é esse caminho vermelho aqui no gráfico, né, quando a gente olha esse caminho assim de primeira, é difícil distinguir ele de uma circunferência, né, a gente acaba notando que ele é uma elipse, né, quando você acompanha com os círculos pontilhados, né? Então, por exemplo, aqui, né, o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, né, está mais junto desse círculo, né? Se a gente continuar nesse círculo, a gente vê que o afélio é um pouquinho mais afastado dele. Mas é pouca coisa, né? De fato, a excentricidade, né, da elipse da órbita da Terra é 0,0167, né? Então, isso faz com que a distância Terra-Sol, né, varie apenas 3,3%, né, entre o periélio e o afélio. Então é pouca coisa, a órbita é, para todos os fins, quase que perfeitamente circular. Tá? A Terra leva então, né, para o período orbital, tá? Isso está ligado aí com a mecânica celeste, e nós vamos ver que isso tem, né, uma associação com as leis de Kepler, mas para todos os fins, né, o período de translação da Terra também não é um valor exato de dias, né? É 365 dias e uns quebrados, né? 6 horas, 9 minutos e cerca de 7 segundos. E isso faz com que a Terra tenha uma velocidade orbital muito grande, né? Assim, para os nossos padrões, 30 km por segundo, né? Não é por hora, tá? 30 km por segundo é bastante coisa. Bom, então é isso, né? Assim, as características gerais dessa órbita da Terra. Tá? Assim como a rotação, né, a translação da Terra, ela tem uma evolução. Tá? Essa órbita não é uma órbita fixa, né, que desde o início do Sistema Solar até hoje. Muito pelo contrário, ela sofre oscilações. Né? A gente tem que lembrar que a Terra sim responde, né, principalmente ao potencial do Sol, mas ela também, no seu movimento, ela acaba sendo perturbada pelos outros planetas, né, em termos gravitacionais. Então isso vai gerando interações, né, contínuas com os planetas vizinhos, né, Vênus e Marte, e Júpiter também influencia muito nesse aspecto pelo fato de ter uma massa bastante grande, né, apesar de estar um pouco mais afastado. E isso acaba gerando aí uma série de ciclos, né, de variação dos elementos orbitais, né? Tanto a precessão do eixo quanto a obliquidade, né, que é a inclinação do eixo em relação à órbita, a excentricidade de órbita varia, né, e isso aí inclusive foi levantado, né, inicialmente pelo Milankovitch, né, que era um cientista que deu início, né, a essa análise de variações e eras glaciais com relação às variações orbitais da Terra. E aí isso ficou conhecido como ciclo de Milankovitch, né? Mas, a princípio, essas variações são variações em função das perturbações, né, que a Terra sofre de outros corpos além do Sol. Tá? É importante falar que essas alterações são muito lentas, né? Mas elas são cíclicas, né? Ou seja, a gente não espera que a Terra possa variar sua órbita até um ponto de repente ela ser estilingada para fora do Sistema Solar ou se chocar com algum planeta, né? De forma geral, o Sistema Solar é bem assentado, né? Ou seja, o que era para acontecer de colisão, de interação mais aguda já aconteceu nos primeiros 500 milhões de anos. Né? Depois disso, os planetas mais ou menos assentaram as suas órbitas. Existem variações para cá, para lá e tal,
né? Mas essas variações são cíclicas e harmônicas, né? A gente não espera mais alterações dessas órbitas sem uma influência externa ou sem alguma coisa muito nova. Por exemplo, a hora que o Sol evoluir, né? Sair da sequência principal e para o estágio gigante vermelha, isso vai mudar, né? Mas isso é daqui aí a 4 bilhões de anos aproximadamente. Bom, aqui nós temos um fato, né, que o eixo de rotação da Terra ele é inclinado, né, em 23 graus e meio, esse é o valor atual, né, com relação ao plano da sua órbita, né? Na verdade, com relação à perpendicular ao plano de sua órbita. Isso faz então com que o plano do Equador e o plano do Equador da Terra, né, e o plano de órbita não sejam coplanários, né? Eles têm a mesma inclinação de 23 graus e meio, tá? Isso vai ter uma importância grande, né, aqui para a vida geral na Terra, porque a duração, né, da iluminação diária e o depósito de energia solar, né, em cada ponto da Terra vai depender da latitude e da posição que a Terra está na órbita, né? Isso vai gerar então os ciclos, né, de variação de depósito de energia solar, né, em cada ponto da Terra, o que gera as famosas aí estações do ano, né? Não é graças, né, mas devido essa inclinação, né, do eixo de rotação para com a perpendicular ao plano de órbita. Então, assim, na medida em que a Terra revoluciona em torno do Sol, né, é sempre bom lembrar que, embora esse eixo, né, de rotação ele se movimente, né, ele tem lá um movimento de precessão e outros movimentos menores, mas esses movimentos são muito, muito, muito lentos, né? Então, de modo geral, para uma revolução, a gente pode considerar o eixo praticamente imutável, né, em direção. Ele mantém a direção enquanto revoluciona, né, em torno do Sol. Tá? É bom a gente sempre falar isso, parece meio óbvio, mas eu já vi aqui animações na internet, né, para crianças onde a Terra vai bambeando, né, com o seu eixo na medida em que vai orbitando o Sol. Isso está errado, tá, gente? Não é assim que a coisa funciona. Tá? O eixo de rotação sempre mantém a mesma direção, né? A ideia ali vem da física, né, da manutenção, né, ou constância do momento angular, tá? Tanto em direção quanto em quantidade. Tá? Existe evolução do momento angular da Terra, né? A gente já viu que a rotação diminui, existe variação do eixo, a gente sabe disso, da precessão, mas para uma órbita essas variações são irrelevantes. Tá? Então a direção do eixo se mantém. E com isso, né, você tem então uma sucessão, né, de variação de iluminações. A gente aqui coloca, né, 4 posições sempre, né, com a relação aos equinócios e os solstícios, que são os extremos, né, de iluminação para o hemisfério sul e norte, né, os solstícios, e os equinócios, a igualdade de iluminação nos dois hemisférios, mas o efeito é contínuo ao longo do ano, né? Ou seja, você tem uma variação contínua da iluminação ao longo do ano. Então, nesses extremos, né, aqui perto do Natal, em dezembro, a gente tem aqui a iluminação mais proeminente no hemisfério sul, polo sul iluminado, né? 6 meses contrários, né? Em junho, finalzinho de junho, a gente tem o contrário, o hemisfério norte com a maior proeminência de iluminação, polo norte iluminado. E nos equinócios, né, você tem uma distribuição igual, né, como a gente teve agora há pouco tempo aí, em setembro, né, lá pelo dia 22 de setembro, os dois hemisférios igualmente iluminados. Tá? Mas é sempre bom lembrar que essa iluminação, esse processo é contínuo. Né? A gente põe sempre 4 posições aqui e dá a impressão que o negócio muda bruscamente. Não é assim, é contínuo e suave. É importante falar, né, que assim, as regiões polares, né, elas têm lá sempre um esquema diferenciado, né, de iluminação, porque o Sol vai ficar acima do horizonte, né, durante 3 meses, no chamado verão, né, e no inverno vai ser o contrário, né, você tem
ausência de iluminação solar, né, por 3 meses, né, e os outros 3 e 3 seria ali amanhecendo ou anoitecendo, né? Então essas variações são mais bruscas nas regiões solares, né, do que nas latitudes intermediárias da Terra, tá, onde você tem ali sempre alguma iluminação diária, por menor que seja, ou por maior que seja, né, dependendo da época do ano. Bom, o fato de a Terra, né, ser uma elipse, ter uma variação que a gente já comentou pequena, né, de 3,3% aproximadamente, né, entre a distância máxima e mínima, sempre vem a pergunta, né, até que ponto a excentricidade da Terra influencia nas estações. Tá? No momento atual, porque isso também é dinâmico e também vai mudando com o tempo, existe uma coincidência próxima, né, entre o periélio, né, que acontece ali pelo dia 2 a 5 de janeiro, e o solstício, né, de dezembro, que marca o início do nosso verão, e o afélio da Terra, né, o ponto mais afastado, e o solstício de junho, né, que marca o nosso inverno. Só que assim, isso não tem nada a ver, né? A gente está mais próximo, por isso está mais quente. Não, quando nós estamos aqui no verão, tem que lembrar que o hemisfério norte, né, tem as estações invertidas por conta da iluminação, do padrão de iluminação, então lá vai ser inverno, tá? E a mesma coisa acontece em junho, né? Embora seja inverno para a gente, não é inverno porque nós estamos mais afastados, é inverno porque a gente está recebendo menos iluminação. Por de fato, a variação da excentricidade é muito baixa, tá? Eu fiz aqui um gráfico que vale para a nossa latitude aqui em Itajubá, tá? Mas outras latitudes esse gráfico vai ficar maiores, né? Ainda vai ficar menos significativa a variação de excentricidade, né? Então, se a gente fosse considerar aqui insolação relativa solar, né, ao longo dos meses do ano, né? Na verdade aqui a partir de solstício de dezembro, mas está valendo ao longo do ano, né? A gente vê que essa variação é muito pequena, né, em função da excentricidade, cerca de 6% apenas. Tá? Isso não é suficiente para você ter alterações significativas de temperatura. Agora, a variação por conta do eixo, né, pelo fato de a Terra manter a direção do eixo, você tem então ângulos de iluminação diferentes ao longo do ano, né, e depósitos de energia solar diferentes ao longo do ano, mostra uma variação bastante acentuada aqui, né, que é essa em preto, tá? Okay? E que realmente é a principal e é a que causa as estações do ano, né? Muito embora a nossa latitude aqui, né, seja ainda baixa e as estações não são assim tão bem definidas, né? O efeito somado, né, está aqui em pontilhado azul. Tá? Então a excentricidade aí contribui muito pouco, né? Se fosse só por ela, se a Terra não tivesse inclinação, se a inclinação do eixo fosse zero, nós não teríamos estações do ano definidas. Outra influência, né, relativa à inclinação do eixo é a variação, né, da parte clara do dia, que a gente está entendendo como Sol acima do horizonte, né? Aqui está a fórmula, uma fórmula complicada, mas enfim, né? É importante a gente entender, né, que quando a gente está no nosso verão, né, que a gente tem um maior depósito de energia solar, o dia dura um pouco mais, né? É claro que isso depende da latitude, né? No Equador é irrelevante, né? O dia tem sempre 12 horas, mas se você vai para latitudes maiores, né, isso começa a ficar mais acentuado, né? Na latitude de Itajubá a diferença é pouca, né? Nós temos aí 1 hora a mais de sol acima do horizonte, né, no solstício de verão e 1 hora a menos no solstício de inverno. É pouca diferença, né? Essa diferença vai ficando mais acentuada para latitudes maiores, né? E é claro que quando chega lá próximo já do círculo polar, as coisas ficam bem intensas, né? Por exemplo, já ali junto da borda do círculo solar, eu tenho uma parte clara do dia que dura 21 horas ou um pouquinho mais no solstício de verão e apenas 2 horas no solstício de inverno. E no polo, aí é uma variação quadrática, né? Onda quadrada, né?
porque nós temos ali o Sol acima do horizonte, né, até o tempo todo no verão e abaixo do horizonte o tempo todo no inverno. Claro, tem ali uma transiçãozinha onde o Sol está trilhando o horizonte nos equinócios. E tem que lembrar também, né, que essa questão de parte clara do dia, ela é sempre relativa, porque antes mesmo do Sol estar acima do horizonte, nós já temos iluminação diária, né? Cerca de 1 hora antes, aproximadamente, o dia já começa a clarear, ou até 1 hora depois do Sol se pôr, você ainda tem luz suficiente para fazer atividades, né? Ler, etc., sem iluminação artificial, tá? Aqui a gente está se referindo apenas ao tempo do Sol acima do horizonte, né? E em função disso aí veio a ideia do horário de verão, né, que foi abolido aí pelo governo atual em 2019, né? Aqui no Brasil, né, de fato, assim, o horário de verão ele tinha uma contribuição muito mais para evitar o colapso da matriz energética, né, evitar os apagões do que propriamente para fazer uma economia significativa de energia, né, porque de modo geral o nosso país tem, mesmo para as regiões sul, sudeste, latitudes modestas, né? Assim, no máximo menos 30 lá no sul, e a diferença não chega a ser significativa, né? A ideia é você aplicar aqui o horário de verão nesse período, né, onde a duração da parte clara do dia é maior, né? Então a ideia é você adiantar, né, o horário em 1 hora para evitar o pico, né, condicionado basicamente de você chegar em casa, ligar o chuveiro para tomar um banho e o pessoal ainda está trabalhando com ar-condicionado no talo, né? São dois problemas particulares do nosso país, né? O fato de ser muito quente, né? E o segundo é que a gente faz aí, né, optou, né, por um aquecimento burro da água, né? Com tanta energia solar disponível. Está mudando devagar, mas ainda é preferencialmente usada a energia elétrica para aquecer a água, né? Que é particular, quase particular do Brasil. São poucos países que adotam esse tipo de aquecimento. Isso realmente gasta muita energia elétrica. Mas de qualquer forma, só que, né, nosso interesse astronômico é para citar só o fato de que o horário de verão, né, independente do país que aplica, é sempre pensado para aplicar nessa parte mais clara do dia, a fim de economizar energia, né? Mais clara do ano, perdão. Ok. Bom, os demais movimentos aqui, né, da Terra, como eu já tinha citado, são movimentos que estão associados aí a perturbações externas e são movimentos que demoram muito tempo para acontecer, né? Então vamos falar primeiro sobre as componentes, né, associadas aqui ao eixo de rotação da Terra, né? Em particular precessão e nutação, né? Bom, a gente além da precessão e da nutação, né, tem aqui a variação da inclinação do eixo, né? Então eu falei lá atualmente o valor dessa inclinação, né, do eixo de rotação com relação à vertical, né, a perpendicular ao plano orbital é de 23 graus e meio. Mas esse valor, né, ele pode ter um valor mínimo de 22,1 até 24,5, né? Não é uma grande excursão, tá? E ela também demora muito tempo para acontecer, tá? O ciclo, né, máximo, mínimo, máximo, né, ou seja, o período de oscilação é de 41 mil anos, né? Então são cerca de 6 miligraus por século que tem de variação, tá? Os principais perturbadores são os nossos vizinhos, né, Vênus e Marte, e Júpiter, né, pelo fato de ter uma massa significativa, tá? Essa é uma variação cíclica. Além dessa variação da inclinação, né, que é cíclica e é lenta, nós temos a chamada precessão do eixo, tá? A precessão do eixo ela vai surgir, né, em função da Terra não ser um corpo esférico regular, né? A gente tem a Terra levemente achatada nos polos, isso faz com que a Terra tenha um certo excesso, né? Tipo um pneuzinho, né, de excesso no Equador, né?
É muito pouco, mas como a Terra é inclinada em relação ao plano de órbita, isso faz com que esse pneuzinho tenda a tombar, né, sobre o plano orbital, né, em função da força gravitacional que o Sol exerce sobre esse pneuzinho. Isso gera precessão, né, porque a Terra está girando, tem um momento angular associado, então nós temos os ingredientes para uma precessão. Essa precessão também é muito lenta, né, cerca aqui de 1,4 graus por século, né, o que dá cerca de 26 mil anos. Tá? E por último nós temos aqui a nutação. Né? A nutação ela é uma oscilação do eixo, né? Não confundir essa oscilação do eixo de nutação com a variação da inclinação. Tá? Os períodos são diferentes, bem diferentes, né? E a influência também é diferente. Quem cria a nutação, né? Essa variaçãozinha que é muito lenta, muito pequena, né? 10 miligraus por ciclo, né? Então é muito pequena, é a Lua, né? Porque a órbita da Lua, ela tem uma precessão, né, meio que um bambolê, né, fazendo assim, a gente vai ver isso depois com calma, de 18,6 anos, né, e isso faz com que a Lua então vai influenciar, né, esse abaulamento no equador da Terra numa oscilação pequena, né, porque a Lua também não tem uma massa significativa, de 10 miligraus por ciclo, tá, então a nutação. Então aqui está mostrado, né, a rotação, tá, precessão, né, ok, e aqui precessão com nutação, tá vendo? Aqui é claro que está exagerado, né, o efeito de nutação, tá? Mas é só para a gente ter aqui a visualização mesmo do que seria, tá? Então esse aqui, né, é um movimento de rotação, precessão e nutação tudo junto, né? Que é o que a Terra de fato faz. Bom, de onde vem a precessão, né? A gente já tinha comentado sobre isso, né, ali brevemente, tá? Mas basicamente é isso, né? A Terra gira, ela tem uma inclinação, né, o eixo de rotação com relação a perpendicular ao plano orbital, o que faz com que o plano do Equador tenha a mesma inclinação em relação ao plano orbital da Terra, tá? Aqui, obviamente, está muito exagerado, mas esse abaulamento, né, de massa gera, então, aqui, né, uma massa fora de uma figura geométrica perfeita, esférica, né? E a influência gravitacional do Sol, né, sobre essas massas, como aqui está colocado, né, faz com que você tenha componentes, né, dela perpendiculares, muito pequenas, né, mas tem perpendiculares à direção do plano orbital, né? Então, em suma, né, a tendência dessa influência gravitacional do Sol sobre esse excesso de massa tende a tombar, né, o plano do Equador sobre o plano orbital. Por que isso não acontece? Porque a Terra está girando, né, e aí você tem essa energia de rotação associada, né, a gente fala em manter constante, né, a direção do momento angular, né? Isso gera um torque, né? E o torque vai gerar então uma precessão do eixo, né? Que é a mesma coisa que acontece num peão, né? O texto lá está bem explicado isso, eu não vou me ater muito aqui. Então essa precessão acontece, só que como, né, a quantidade de massa que participa desse afastamento, né, de uma figura esférica perfeita é muito pequeno, tá? Obviamente isso vai gerar um período de precessão muito lento, né? Muito longo, né? Um período muito longo, um movimento de precessão muito lento. Tá? Na prática a gente já tinha falado, né, nas coordenadas celestes que essa precessão, né, vai gerar aqui a variação do ponto vernal, que está aqui, né, indicado nessa ponta dessa linha vermelha. Tá? Essa linha vermelha ela está aqui significando, né, a interseção do plano do equador da Terra com o plano de órbita. Tá? Só que como há essa precessão, né, tanto o eixo de rotação quanto o plano do equador vão variando, né, vão revolucionando, né, ao longo de 25.700 anos, aí colocando aproximadamente 26 mil anos.
Isso faz então com que esse ponto vernal vá mudando, né, progressivamente de posição, né, fazendo ali um ciclo de 360 graus em 25.700 anos. Né? Lembrando que o ponto vernal é a origem da ascensão reta, né, que é uma das coordenadas equatoriais. Então, a precessão, né, a gente já tinha comentado isso, além de já ter sido descoberta, né, pelos observadores antigos, né, o Hipparcos lá na antiga Grécia já tinha inclusive formulado, né, empiricamente ela vai alterando também o céu, né, que a gente vê ao longo das estações. Tá? Ok, bom, outras componentes aqui do movimento da Terra. Né? Falamos então das componentes principais, rotação, translação, as que afetam, né, o eixo de rotação da Terra, né? E vamos falar agora de outras que são ainda mais longas, né, em termos de, ou menos faladas, né, menos comentadas em termos de variação. Tá? Bom, a primeira delas não é longa, né, é relativamente lenta e fácil de entender, tá? É relativamente rápido e fácil de entender, que é o movimento, né, a componente de movimento da Terra em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua. Né? A gente sempre fala que a Terra gira em torno, a Lua gira em torno da Terra, mas na verdade a Lua gira em torno do centro de massa, né, do sistema Terra-Lua, e a Terra também faz a mesma coisa. Né? Esse centro de massa está localizado dentro da Terra, mas não no centro. Né? Ele está localizado aqui a uma distância aproximada aí, né, da borda, né, da Terra aqui de 1.737 quilômetros, né, de distância da superfície. Tá? Então a figurinha é essa que está aqui, né, essa animaçãozinha que está mostrando aqui, né, enquanto a Lua aí demora 27,3 dias, né, para girar em torno desse centro de massa, a Terra faz o mesmo movimento, né? No mesmo período, 27,3 dias, né? Só que com uma amplitude bem menor, claro. Né? Okay. Bom, outra coisa que a Lua provoca na Terra, né, são forças de maré que a gente vai analisar depois com mais calma na parte 2. Mas aqui é importante falar que essas forças de maré elas vão agir sobre o planeta como um todo, né? Tá? E como boa parte do nosso planeta a gente já viu, né, é liquefeita, é fluida, tá? Isso faz com que a Terra apresente oscilações, né, radiais e não radiais. Tá? É claro que aqui a figura está extremamente exagerada, né, nessas oscilações, mas é para a gente ter visualização do que acontece. Né? São harmônicos esféricos, né, que a gente chama. Então essas oscilações harmônicas de maré, elas acontecem na Terra. Né? Então elas acabam influenciando aí a distribuição, né, de massa da Terra, mas são oscilações aí na casa de centímetros, né, com relação a posição média, né, vamos dizer, de cada elemento de massa. Tá? É muito pouco, né, mas elas existem. Tá? Ok, aqui vamos agora para as componentes orbitais de longuíssimo período. Né? Tá? Uma das componentes que a órbita da Terra apresenta, né, na verdade o movimento da Terra apresenta, né, em sua órbita, é o deslocamento do periélio. Né? Todas essas variações orbitais, né, que a gente já tinha comentado até, elas estão todas elas associadas justamente à perturbação dos outros planetas. Né? Então os nossos vizinhos, né, pela proximidade, Vênus e Marte, e Júpiter pela massa são os principais, mas a gente nunca... se a gente quiser assim fazer um estudo desse movimento, né, você precisa considerar também Mercúrio, também a Lua, também Saturno e etc., né, pelas variações no movimento orbital da Terra. Tá? Esse deslocamento do periélio ele é cíclico, né, ele tem aí um período aproximado de 112 mil anos, né,
Ou seja, né, aqui está bem indicado, né, o que seria isso, né? Então eu vou mudando a posição do periélio, que é o ponto mais próximo da órbita. É claro que aqui está exagerado a elipse, né? Ele vai revolucionando, né, em torno do Sol, esse ponto, né, mais próximo, e ele completa 360 graus em 112 mil anos. A inclinação orbital também muda, né? Normalmente a gente mede a inclinação orbital da Terra em relação ao plano invariante do Sistema Solar, tá? Esse plano invariante do Sistema Solar, ele é um plano calculado, né, com a soma de todas as componentes de momento angular do Sistema Solar, né? Então isso vai te dar um vetor resultante e aí você vê o plano perpendicular a esse vetor resultante, né? E esse é o chamado plano invariante, tá? Então, em relação a esse plano invariante, a Terra tem atualmente uma inclinação de 1,6 graus, né? A órbita da Terra, né? Uma inclinação de 1,6 graus, tá? Mas essa inclinação orbital em relação a esse plano invariante, ela varia também, como vocês estão vendo aqui, né? Em um ciclo aí de 100 mil anos aproximadamente, né? E aí a excursão pode ir de meio grau, né, até quase 3 graus de inclinação, tá? E essa variação, então, ela de novo, né, devido à perturbação, é cíclica e é contínua. No mesma forma, né, que varia a inclinação orbital e o avanço do periélio, né, a posição do periélio, a excentricidade da órbita da Terra também varia, né? Aqui na figurinha está mostrando o que isso significa, muito embora está extremamente exagerado, né? Essa excentricidade ela está aqui mostrada, né, no último 1 milhão de anos, né? Tá? Então, tem excursões aqui tão grandes quanto 0,055 até excursões tão pequenas quanto 0,005, né? Tá? Aqui estaria o valor atual, aí, né? 0,0167. Tá? Nota, né, que esse ciclo aqui é de 400 mil anos, né? Embora você tenha flutuações a cada 100 mil anos, né? Mas o ciclo aqui, né, se a gente considerar esse ponto e esse ponto de mínimo aqui, né, de variação de amplitude, é da ordem de 400 mil anos aproximadamente. Tá? Mas as flutuações são a cada 100 mil anos, mais ou menos. Bom, além dessas flutuações da órbita, né, da Terra, dos parâmetros orbitais da órbita da Terra, né, assim como a Terra tem, né, uma variação, né, ela tem um movimento, uma componente de movimento em torno do centro de massa Terra-Lua, ela também vai ter a mesma situação em relação ao centro de massa, né, o baricentro do Sistema Solar, né, que não está sempre dentro do Sol, né? Esse baricentro, o centro de massa do Sistema Solar, ele tem ali diversas componentes, né? Júpiter é o principal, né? Depois a gente vai ver isso no Sistema Solar, tá? Mas a contribuição dos outros planetas também é significativa, né? Assim, porque no cálculo do baricentro centro de massa não entra só a massa, entra a distância também, né? Então isso também causa, né, uma flutuação bastante grande, né, na posição do baricentro ao centro de massa do Sistema Solar, né? Por exemplo, aqui de 2000 a 2051, né, nós temos aqui flutuações. Tem posição, né, que, por exemplo, em 2030 estão junto do núcleo do Sol, do centro do Sol, mas também tem posições bem distantes ou bem afastadas, né, fora do Sol, como esse ano, por exemplo, né, 2021, onde a gente está com o centro de massa do Sistema Solar fora do Sol. Tá? Okay? Então a Terra também executa, né, esse movimento em torno do centro de massa do Sistema Solar ou em torno do baricentro do Sistema Solar. Tá? Bom, junto com o Sistema Solar, né, a Terra gira também em torno do centro, né, da nossa galáxia. Tá? Okay?
Esse é um período bastante longo, né, de translação, tá? Da ordem de centenas de milhões de anos, né? Ok? E também é um movimento que se processa, né, numa velocidade bastante grande, né, bem maior do que a velocidade da Terra em torno do Sol. Tá? Então a Terra, junto com o Sistema Solar, revoluciona, né, em torno do centro da nossa galáxia. Tá? Essa órbita ela é uma órbita que tem aqui, né, flutuações, né, ou seja, o, ela, ela vai meio que indo para cima e para baixo do plano da galáxia, né, por influência gravitacional local. Essas flutuações fazem com que o nosso sistema atravesse, né, ou não o plano do equador da galáxia, né, aí com alguma regularidade aí aproximada de 40, 50 milhões de anos mais ou menos, né? E de vez em quando também essa órbita atravessa, né, os braços, né, espirais da galáxia, tá? Então, isso também aí foi aventado, né, aí na área de astrobiologia, se não seria aí uma questão de você ter interações, né, mais intensas quando a Terra, o Sistema Solar atravessa um braço galáctico e aí você perturba os cometas da nuvem de Oort, eles caem e causam as extinções. Mas isso não ficou bem estabelecido, por de fato não. De qualquer forma, sim, né, aqui vale só lembrar que o plano, né, geral aqui da órbita da Terra, né, inclinado em cerca de 60 graus com relação ao plano do equador da galáxia, né, e tem que lembrar que o plano do equador é 23 graus e meio em relação a esse plano da órbita, né, então não há uma orientação assim, né, especial do sistema solar com relação ao plano da galáxia, né, eles não são complanários, né, de fato o sistema solar e as estrelas de modo geral, os sistemas planetários de modo geral se formam com quaisquer ângulos em relação ao ângulo geral, ao plano geral do equador galáctico. E por fim aqui, né, nós temos a componente de movimento, tá, da Terra junto com a Via Láctea, né? Okay? A gente está inserido na Via Láctea, então a Via Láctea ela é uma galáxia e ela tem um movimento geral, né, com relação à radiação cósmica de fundo, podemos pensar assim, né? Que aqui nós temos, né? Tá ruim para ver essa figura, eu achei que ia ficar melhor, né? Mas nós temos aqui, junto com o grupo local de galáxias, né? Ela se movimenta aqui num aspecto maior, né? De distribuição de massa do universo local, né? Temos aqui o atrator de Shapley, né? O dipolo repelente, tá? Mas isso aqui são simplesmente ápex e anti-ápex do movimento geral local, né? Não significa que tenha massa aqui atraindo ou alguma coisa aqui repelindo a massa, tá? É simplesmente o ápex e o anti-ápex do movimento local. Mas, enfim, o grupo local, né, ele faz parte de uma estrutura maior, né, de galáxias, né, formando aí uma estrutura tipo esponja, né, que a gente chama, no universo local. Tá? Nós não estamos inseridos em um grande aglomerado de galáxias, por exemplo, né? Nós estamos numa região um pouco mais rarefeita, né, de galáxias. Mesmo assim, a gente faz parte de um grupo de galáxias, aí, cerca de 40 galáxias aproximadamente. Tá? E dentro do grupo, né, a nossa Via Láctea ela é a segunda maior, né, e ela está em rota de colisão com a maior, né, que é a Andrômeda. Tá? Provavelmente aí em alguns bilhões de anos a gente vai ter essa colisão entre Andrômeda e a Via Láctea. Tá? Bom, então se vocês quiserem aí saber mais, né, especificamente falando sobre a Terra e os movimentos da Terra, tá? Aí tem os capítulos, né, 7, 8 e 13, tá? Do livro base, tá? Ali o capítulo 5 não, tá? Desculpa, aqui tá errado, tá? 7, 8, 13
seções, né, 14.2.3, 14.2.4, 14.2.5, 2.6, e já no capítulo 25, seção 25.4, 25.5.3, e no capítulo 26, a seção 26.7.1, tá? Vão conter elementos que a gente discutiu aqui nessa apresentação. Ok? É isso então, vamos para a parte 2, né, referente à Lua e os seus movimentos.